Escola do Legislativo. Olá, boa tarde. Primeiro, permita-me apresentar rapidamente. Meu nome é João Passo, sou secretário parlamentar da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú e responsável pela Escola do Legislativo. Eu estou de máscara hoje porque nós estamos em plena pandemia, apesar de eu estar sozinho no estúdio, e nós precisamos entender que depois de 3.000 e poucos mortos no Brasil, o uso da máscara é fundamental. Mas como estou sozinho no estúdio, eu vou pedir a permissão para retirar a máscara para que vocês possam me ouvir melhor. Na tarde de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o marco regulatório do terceiro setor, a Lei 13.019, que foi feita e regulamentada em 2014 e passou a vigorar em 2017. O que é um marco regulatório? É uma série de conjuntos de diretrizes que organiza a relação entre as instituições da sociedade civil e o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal. No primeiro passo, para que a gente possa entender o que é o ente público, tanto a prefeitura, o governo do estado ou o governo federal são entes públicos. Vamos ter então aqui um passo a passo, o que a gente precisa fazer para o antigo convênio, quando a instituição fazia um convênio com o município. Os nomes mudaram agora e nós vamos entender ao longo deste bate-papo. Hoje nós temos o termo de colaboração. O que é o termo de colaboração? É um instrumento previsto na legislação pelo qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com a organização da sociedade civil, selecionadas por meio de chamamento público. Aqui é importante que a gente entenda o que muda nisso tudo. Então, o termo de colaboração é quando a prefeitura, o estado ou o governo federal precisam fazer uma parceria com a sociedade civil, então ele lança um chamamento público que faz esse termo de parceria com a sociedade civil. Então, primeiro passo para nós termos esse termo é o diagnóstico da situação a ser mudada. Nós não podemos sair, o poder público não pode sair querendo distribuir dinheiro público apenas por distribuir. Ele precisa ter um diagnóstico para entender se é necessário ou não fazer essa parceria com a sociedade civil. O segundo passo é o chamamento público propriamente dito, que aí sim, esse chamamento público todos podem participar. O que significa isso? Nós não podemos mais direcionar, o serviço público não pode mais direcionar para a entidade X ou Y. Ele tem uma determinada demanda e vai selecionar a melhor instituição, através do chamamento público, para cumprir esta demanda dele. O terceiro passo é o plano de trabalho. O plano de trabalho que pode ser feito pelo ente público ou pela instituição e que vai constar nesse plano de trabalho exatamente aquilo que a instituição precisa cumprir, tendo em vista o dinheiro que vai receber e quais são as ações dela neste projeto. E o quarto passo é a seleção de projetos. Então, você tem o diagnóstico, que você diz o que você precisa, você tem o chamamento público, que você diz para a sociedade que você tem uma determinada demanda que precisa ser cumprida, você tem um plano de trabalho que diz como realizar esta demanda, e aí você tem a seleção de projetos. Diferente da lei de licitação, aqui na 13.019, você seleciona o melhor projeto e a melhor instituição para realizar esse trabalho, por isso é uma seleção de projetos. O quinto passo é a execução deste projeto, de que forma essa instituição vai executar esse projeto e as normas que vão estar contidas lá no plano de trabalho, que é o terceiro passo, de como você vai executar esse projeto. O sexto passo é a prestação de contas. A prestação de contas do dinheiro que o município, o estado ou a federação mandou e principalmente de como esse dinheiro foi usado e de como essas ações impactaram aquela sociedade. Então, um cumprimento das metas é fundamental aqui. Mais fundamental do que o gasto do dinheiro, de que a prestação de contas financeira, é o cumprimento das metas estabelecidas.
O sétimo passo é a aprovação de contas, que aí passa por uma série de fiscalização do poder público, né, e a comissão que vai fazer essa fiscalização, a comissão de avaliação e monitoramento, passa por essas comissões determinadas de fiscalização do poder público e aí sim, depois disso, tem a aprovação das contas daquele termo de parceria. Então, só para nós recapitular, o termo de parceria é quando o município, vamos pegar como exemplo o município de Balneário Camboriú, o município de Balneário Camboriú tem uma demanda que ele verificou no seu diagnóstico e precisa resolver essa demanda, ele faz um termo de parceria. Nós temos uma outra possibilidade, que é o termo de fomento, que é quando o termo de fomento também prevista na mesma legislação, na 13.019, toda a fala hoje vai ser prevista na 13.019, é quando a sociedade civil levanta uma situação, entende que aquela situação precisa ser alterada e faz um termo de fomento. O que significa isso? A sociedade civil vai solicitar ao poder público, vamos continuar usando Balneário Camboriú como exemplo, vai solicitar à Prefeitura de Balneário Camboriú que se faça determinada ação. E aí também tem alguns passinhos a ser seguido quando a iniciativa parte da sociedade civil. Primeiro passo, diagnóstico. Já explicamos lá atrás o que é o diagnóstico. O diagnóstico é necessário. Não dá para você chegar para a prefeitura e dizer, olha, eu acho que precisa fazer isso. Você tem que, através de um diagnóstico, você tem que mostrar aquele diagnóstico para a prefeitura. O segundo passo, proposta ao poder público. Então, você fez o diagnóstico, vai encaminhar essa proposta ao poder público. O terceiro passo, manifestação de interesse social. Veja que já diferenciou dos passos anteriores. Aqui, agora, o município de Balneário Camboriú, que é quem nós estamos usando como exemplo, vai manifestar o interesse naquilo que a instituição disse. Não, realmente, nós não tínhamos nos apercebido dessa demanda e vamos realmente fazer isso. Aí ela vai criar um termo que é a manifestação de interesse social. E aí sim entra o quarto passo, que é o plano de trabalho, igual o plano de trabalho que nós já conversamos anteriormente. O quinto passo, o chamamento público. Percebam, quando a instituição X propõe para o governo algo, não quer dizer que o governo vai pegar aquela instituição. Ele novamente terá que fazer o chamamento público. O chamamento público é para poder dar transparência, participação, ampliar as possibilidades de participação. Então, não tem como direcionar isso para uma única instituição. Tem algumas questões na legislação que permite esse direcionamento, mas é muito específico. Aí nós teríamos que ver com mais calma, de uma forma muito específica. O sexto passo é a seleção de projetos, igual ao passo anterior. Tanto o chamamento público quanto a seleção de projetos é igual ao passo anterior que nós já tínhamos falado aqui. O sétimo passo é a execução, aqui se permanece igual à explicação anterior. O oitavo passo, a prestação de contas pela instituição, que não muda em nada também do formato anterior. E o nono passo, a aprovação de contas, que também é exatamente igual ao anterior, não muda em nada. Então, vamos entender um pouco melhor o que significa cada isso. Ente público é o órgão da administração direta, indireta ou fundacional. Nesse caso, estende-se o entendimento aos conselhos de políticas públicas. Aqui é importante nós sabermos disso. O Conselho de Políticas Públicas, o Conselho da Pessoa Idosa, da Pessoa com Deficiência, dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Assistência Social, de Cultura, de Esporte, é um ente público, que também pode fazer o seu chamamento público, também pode fazer sua fiscalização, pode e não deve, conforme a legislação. A organização da sociedade civil é justamente as entidades, a APAI, a AMAS, as AMAS, as entidades da sociedade civil em geral, né? Os conselhos de política pública, que é o órgão, nós falamos já agora há pouco, mas é um órgão colegiado, criado pelo poder público para atuar de forma consultiva ou deliberativa, que é o caso de alguns conselhos, né? Comissão de seleção,
Então, todos os projetos terão que ter uma comissão de seleção, ou a comissão do conselho, ou uma comissão da prefeitura ou do governo, mas vamos sempre usar aqui o exemplo de prefeitura, que é um órgão colegiado destinado a processar e julgar chamamentos públicos constituído por ato público em meio oficial de comunicação, normalmente via decreto, né? Portaria, mas o mais usual é o decreto. Assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo. Ou seja, você pode ter a formulação que você quiser, mas pelo menos um tem que ser servidor efetivo. O que é uma parceria? Nós não temos mais convênios, né? Presta atenção, desde o advento da 13.019, o marco regulatório, deixou de existir a figura do convênio. A gente ainda, por falar isso durante muitos anos, ainda acaba pecando e falando, o convênio com a instituição tal, mas não existe mais convênio. Agora são a parceria, que é um conjunto de responsabilidade e obrigações decorrente da relação jurídica entre a administração pública e a organização da sociedade civil. O chamamento público, nós já falamos, né, justamente um procedimento destinado a selecionar a organização da sociedade civil para firmar parcerias por meio de termo de colaboração ou termo de fomento, né, na qual garanta a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocativo e do julgamento objetivo. Então, o que significa isso? Antigamente, até a Lei 13.019, o ente público destinava o dinheiro para a instituição que lhe conviesse, que ele achasse que deveria. Agora não. Agora você tem uma demanda a ser cumprida, vai fazer um chamamento público e vai, através desse chamamento público, vai escolher o melhor projeto e a melhor instituição. Não é o menor preço. Deixar bem claro, isso daqui não é lei de licitação, não é o menor preço, é a melhor instituição e o melhor projeto. Qual a diferença entre o termo de fomento e o termo de colaboração, que nós já falamos no início? O termo de fomento é a ação parte da administração pública e o termo de colaboração, a iniciativa é da sociedade. Ou melhor, ao contrário, né? O termo de colaboração parte da administração pública e o de fomento da sociedade. Quem pode adotar o termo de colaboração, né? Quem pode é todo o ente público, seja municipal, estadual ou federal. Quem faz a seleção de projetos? Uma comissão destinada para isso, ou pelo conselho, se o conselho estiver fazendo o termo, ou pela administração pública direta, indireta, fundacional. Quem faz o chamamento público? Novamente, ou a administração pública ou o conselho o conselho da área, né? O Conselho de Política Pública pode fazer seleção? Sim, pode. A seleção pode ser feita pelos conselhos. Ele é considerado, inclusive pelo Tribunal de Contas, um órgão público, então pode fazer esta seleção. O Conselho, com a nova lei, perde poderes? Não, muito pelo contrário, né? Não perde poder nenhum, né? A lei já não é mais tão nova assim, né? Não perde nenhum tipo de poder, né? Os poderes dos conselhos continuam iguais, sempre foram, incluindo agora, né, a fiscalização, o fazer o chamamento público. Né? Antigamente se destinava o dinheiro de forma direta, agora não, tem que fazer o chamamento público, né? O poder público deve atender a manifestação de interesse social ou o seu de uma entidade fizer um pedido, o poder público tem a obrigação, mesmo que eu mostre o diagnóstico? Não, não tem. Né? Somente deve entender se necessário convir pelo diagnóstico, que deve ser apresentado junto com a manifestação, mas não tem a obrigação de contratar uma instituição, de fazer qualquer coisa no final. Tá? Então o poder público não tem essa obrigação. Se ele pode fazer análise, receber toda essa demanda e no final, né, entender que não tem a obrigação de fazer. Quem faz a prestação de contas? A prestação de contas é feita pela instituição que recebeu o dinheiro. Vai fazer a prestação de contas para quem, né, ela faz? Faz para o órgão
que o definiu. Para o gestor de projetos, cada órgão vai ter um gestor de projetos e ele vai fazer para esse gestor de projetos. E aí vai fazer para a prefeitura, para o governo do estado e tal, que vai ter lá uma comissão para receber esta prestação de contas. Quem faz a aprovação de contas? Quem faz é o órgão que forneceu o dinheiro. No caso, vamos pegar como exemplo a Prefeitura de Balneário Camboriú, através do Conselho da Criança e do Adolescente. Você vai fazer a prestação de contas para o Fundo da Criança e do Adolescente e é quem vai fazer essa aprovação de contas, passando por todos os órgãos de fiscalização e controle do município. Então, hoje foi um bate-papo rápido, né? Foi um bate-papo para que a gente possa entender um pouco sobre o conceito do marco regulatório. E o conceito do marco regulatório é justamente esse, de como mudou esta relação do poder público, né, essa relação do poder público para com a sociedade civil organizada. O que basicamente mudou ao longo desse tempo? Já falamos várias vezes hoje aqui sobre isso, mas é sempre importante repetir. Não se tem mais direcionamento de verbas. O único formato que tem de direcionamento de verba é quando é verba de emenda parlamentar. Então, se a prefeitura do seu município quer fazer, ela vai fazer um chamamento público e possibilitar que mais de uma instituição possa participar. Quais são os casos onde se tem direcionamento de verba que dispensa o chamamento público? Quando somente uma instituição puder fazer aquele trabalho. Tem outros casos, mas grosseiramente falando é isso. Quando somente uma instituição puder fazer aquele trabalho, então você dispensa o chamamento público. Ou num caso de urgência, de emergência, que você precisa, não dá tempo de fazer o chamamento público, você vai fazer a dispensa dele. Então, todo ele, a partir de agora, com chamamento público, com plano de trabalho, com prestação de contas detalhadas, principalmente a prestação de contas dos objetivos, das metas a serem alcançadas. Lá no início você tinha uma meta, vamos pegar um exemplo. Você tem, o município resolveu fazer um chamamento público para fazer atendimento médicos, 50 atendimentos médicos. Você vai ter que comprovar os 50 atendimentos médicos principalmente e como esse dinheiro foi gasto, se esse dinheiro não foi superfaturado, se não foi pago coisas que não estavam no plano de trabalho. O plano de trabalho tem que ser seguido à risca. Aquilo que você colocou que é necessário para o desenvolvimento do projeto, você vai ter que usar o dinheiro naquilo. Por exemplo, se você não botou pagamento de viagens para cursos no teu plano de trabalho, você não vai poder fazer uma viagem para fazer um curso e querer pagar com o dinheiro daquele chamamento público. Isso é ilegal e você vai ter que devolver o dinheiro. Muda também com a nova legislação do marco regulatório, o formato de relação entre o município, o estado e a federação e as instituições. Antes você pegava o dinheiro público, não prestava contas, ficava um tempo sem poder pegar dinheiro público aquela instituição. Hoje, além da instituição não poder pegar dinheiro público, seus diretores também não poderão participar de outra instituição que pegue dinheiro público. Isso é para nós evitarmos aquela tradicional demanda que se tinha até uns tempos atrás, de que as instituições não governamentais, como a gente chamava antes de ONG, as ONGs pegavam o dinheiro público, não prestavam o serviço e os diretores fundavam uma instituição nova, novamente pegavam dinheiro público, novamente não prestavam serviços e assim ia ficando ad eterno. Agora não. Agora, além da instituição, ainda tem a responsabilidade civil dos seus dirigentes. Eu espero que a gente tenha conseguido dar uma pincelada no que é o marco regulatório, era a intenção de hoje, e a Câmara de Vereadores fica à disposição através dos nossos telefones, que vão estar aqui embaixo, os nossos telefones, o e-mail da Escola do Legislativo também vai estar disponível aqui para perguntas e conforme for chegando as perguntas, nós vamos respondendo uma a uma, sem problema nenhum. E se forem muitas perguntas, faremos um novo vídeo para responder todas de uma vez. Em nome da Escola do Legislativo, do presidente da Escola do Legislativo, o vereador Gelson Rodrigues, do presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Curtis, gostaria de agradecer a oportunidade da gente falar um pouco sobre o marco regulatório do terceiro setor. Obrigado a todos. Você acompanhou a Escola do Legislativo.